Boa tarde para quem está me assistindo. Esse aqui é mais um vídeo pro nosso canal aí. E hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí como é que é o procedimento de retoque na repintura do carro. Aqui eu tô com esse carro aqui e eu vou começar a pintura dele nesse paralama. Ou seja, esse paralama ele tinha uma avaria aqui, como vocês estão vendo. Eu apliquei uma massa, já lixei. Aqui também eu apliquei uma massa poliéster, lixei com a lixa 80 para desgastar e chegar no nível da peça. O nosso retoque vai ser a partir daqui do para-choque, vai ir até aonde eu tenho o último defeito da peça, que é aqui no canto do farol. Isso vai dar para ver no vídeo. Ou seja, eu vou chegar com a tinta mais ou menos até aqui. Eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço o retoque da pintura. Então aqui no processo do retoque da pintura do para-choque, só para vocês entenderem por que eu vou chegar com a tinta até aqui. Porque o restante eu não vou precisar pintar. Ou seja, para você aí que tem algum amassado só em um canto do para-choque, um arranhão, alguma coisa do tipo, o procedimento é o mesmo que vocês vão adotar. Vocês vão aí aplicar a massinha, lixar com a lixa 80. Depois da lixa 80 vocês vão lixar com água, com a lixa 320, para eliminar os riscos da 80. E vocês vão aplicar aí um primer PU para poder isolar toda a superfície que vocês aplicaram a massa, e também esconder todos essas marcas de lixa aqui. Então eu vou estar mostrando para vocês no passo seguinte o processo do lixamento com água e depois a aplicação do primer. Então, pessoal, para salientar aqui a explicação do passo anterior do vídeo, vocês vão utilizar a lixa 320 água, um baldinho com água limpa, livre de poeira, de qualquer oleosidade, e um pedaço de chinelo. Vocês vão usar como taco. Aí, uma dica importante aqui: vocês vão fazer o lixamento nesse sentido e somente nas partes que estão aplicada a massa, porque as partes que a tinta não vai pegar, nem o verniz, vocês não vão lixar por enquanto. Por quê? Porque a lixa é grossa, então vocês vão lixar somente no local que a lixa anterior fez os arranhões, que foi a lixa 80. Então esse procedimento aqui ele serve para eliminar os riscos da lixa mais grossa. Bom, pessoal, aqui eu já fiz o processo do lixamento com a lixa 320 para eliminar os riscos da lixa anterior. Não vai dar muito para vocês verem, mas eu já fiz todo o lixamento das partes que eu tinha corrigido com a massa. E aí também já fiz o mascaramento para poder aplicar o primer PU. Ou seja, eu poderia simplesmente usar um primer universal tanto no para-choque quanto no paralama. Mas como eu não quero utilizar a massinha rápida, eu optei por aplicar o primer PU. Por quê? Porque o primer PU ele tem uma substância que vai fazer o papel como se fosse de uma seladora para plástico. Ou seja, nas partes que eu tenho o para-choque à mostra, ele vai isolar melhor do que o primer universal, o primer PU. Então eu vou utilizar o primer PU aí nas áreas que eu já lixei. E vamos para o próximo passo. Bom, pessoal, dando prosseguimento no vídeo, depois que eu fiz a aplicação do primer PU, eu vou ou usar o painel de secagem para secar mais rápido, ou eu vou optar pela secagem natural, que
dura em torno de 2 horas, né, que é a recomendação do fabricante do primer. Ou seja, já foi aplicado em toda a peça. Vocês podem ver que eu apliquei somente nos lugares afetados, e os locais que não precisa ainda continua a tinta original, tá? E vai ser o mesmo procedimento. Nós vamos efetuar o lixamento, começar o lixamento com a lixa 400, depois que secar 400 água, por fim a 600, antes de aplicar aí a primeira base da poliéster, que vai ser a tinta, né? Então é importante esperar secar, porque se a gente for lixar antes do prazo de 2 horas, vocês podem ter aí o seu serviço perdido da aplicação do primer. Ou seja, é importante esperar secar antes de começar a iniciar o lixamento. Então, pessoal, chegando aqui na reta final do nosso retoque, eu falei que eu ia utilizar o primer PU justamente para não ter que usar a massinha rápida, né, ou a massa acrílica, como vocês acharem melhor. Alguns usam a massa acrílica e outros usam massa rápida, né, para corrigir pequenos detalhes que ficam depois que é aplicado o primer. Mas aqui, como eu fiz o lixamento da massinha poliéster, e ela depois de todo o procedimento que você aplica o primer, ela apresenta uns poros, né, uns furinhos, pequenos micros furos, né. Então eu sempre corrijo eles com a massinha rápida, para quando eu aplicar a base poliéster não ficar marca. Então aqui eu já apliquei umas finas camadas. Apliquei essas finas camadas, estou esperando secar, e o procedimento é o mesmo. Assim que secar, eu vou dar uma lixada com a lixa 320, somente na região da massa. Por fim, dou uma lixada com a lixa 400 em toda a parte que eu apliquei o primer. E por último, eu lixo com a 600 antes de aplicar a base poliéster aí. Então vai aí mais uma dica para vocês, que é a massinha rápida ou a massa acrílica, se vocês preferirem, para poder corrigir os furinhos que apresentam do lixamento da massa poliéster. É isso aí. Bom, pessoal, depois do lixamento que eu fiz, eu apliquei aqui a base poliéster, e estou me preparando agora para aplicar a última demão. Mas eu queria aqui explicar para vocês o que eu fiz. Aqui eu utilizei a pistola de pintura, fiz o movimento normal. Na parte do para-choque, que é o nosso retoque, o que eu fiz? Eu não precisei empapelar a parte que não precisa pintar, como vocês viram no vídeo anterior. Ou seja, eu vim com a tinta até aqui e cheguei aqui, eu fiz esse movimento com a pistola na hora da aplicação. Movimento apertando a tinta e jogando para dentro, justamente para não ficar a marca do retoque ali aqui perto do suporte da placa, porque o retoque ele chegou somente até aqui. Então, na hora da aplicação da tinta, eu fiz esse movimento jogando para dentro, para poder não deixar a marca do retoque. Então aqui eu já apliquei toda a base poliéster e vou me preparar para a última demão, e no próximo vídeo já a aplicação do verniz. Só para finalizar a aplicação da tinta, depois de aplicado toda a base, as 3 demãos de tinta, a gente vai para a parte do retoque agora, que é justamente onde mora o segredo. Aqui eu vou estar utilizando uma lixa 1200 para poder abrir o verniz que eu já tenho aqui. Ou seja,
até onde a minha tinta pegou, que foi até aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uma lixada um pouco mais adiante, ativando o verniz com a lixa 1200 em todas as partes que eu vou reaplicar novamente o verniz. Então o que eu vou fazer? Eu cheguei com a minha tinta até aqui e vou dar uma abertura de lixamento com a lixa 1200 para poder ativar o verniz, ou seja, antes de eu aplicar aí as demãos de verniz, eu preciso ativar até um certo ponto, e depois da aplicação do verniz eu vou esperar secar. E é claro, se ficar alguma marca, alguma diferença de verniz, eu vou estar lixando o para-choque todo e fazendo aí um polimento. Bom, no último passo do nosso vídeo já foi aplicado já as 3 camadas de verniz. Vou mostrar para vocês como é que ficou. E como eu havia explicado para vocês, aqui eu cheguei, ativei o verniz até um pouco mais de onde eu tinha aplicado a tinta. Com a tinta eu cheguei até aqui. Todavia eu lixei com a lixa 1200 para ativar o verniz que eu já tinha na minha peça, só para dar uma abertura aqui do verniz para não ficar marca. E como eu falei para vocês, eu fiz aquele movimento sempre jogando o leque tanto da tinta como do verniz para dentro, para não ter aqui nenhuma diferença aqui no nosso retoque. Então ficou desse jeito. Espero que tenha sido útil aí para vocês. E até o próximo vídeo. Então pessoal, para finalizar aqui o nosso vídeo, esse é o resultado depois do polimento do nosso retoque aí do paralama e do para-choque. Daqui a pouco ele tá por aí. Beleza, valeu. Depois do polimento vocês podem notar que iguala, o verniz iguala. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.